Vamos viajar pelo mundo mágico da fotografia. Aperfeiçoada ao longo das últimas décadas, a arte de registrar momentos eternizou a história. A palavra fotografia vem do grego e significa gravar com luz. Resgatando a história, vimos momentos onde foram observadas imagens criadas utilizando material fotossensível. Os primeiros registros da experimentação fotográfica por químicos e alquimistas são de 350 anos antes de Cristo. Mas foi somente em 1826 que o francês Joseph Niepce conseguiu a primeira fotografia real. Ele, que investigava o cloreto de prata sobre papel desde 1817, finalmente chegou ao feito histórico no verão daquele ano. Será que ele imaginava o tanto de transformações que viriam pela frente? A diferença entre a fotografia analógica e digital e os aspectos que particularizam cada uma desses tipos de produção de imagens fotográficas perpassam por relações técnicas em relação ao modo. Então, numa fotografia digital, hoje, nós temos uma facilidade e uma capacidade de produção muito mais intensa do que nós tínhamos na fotografia analógica em relação aos custos e a mobilidade que essas fotografias têm em poder transitar dentro da sociedade, nos estratos das redes de comunicação. Então, elas são muito mais fluidas do que as fotografias analógicas. Mas, do ponto de vista filosófico, alguns autores vão questionar o valor, o sentido, o significado que essas imagens fotográficas têm. Antes existia uma temporalidade na produção fotográfica, um ritmo de produção, um peso e um valor que era dado pelo material fotográfico que hoje acaba sendo diluído em outros sentidos. Então, mais do que dizer quais seriam os aspectos positivos e negativos entre as imagens digitais e as imagens analógicas, é pensar qual é a relação que nós, fotógrafos e observadores de imagens de fotografia, qual é a relação que nós produzimos a relação que nós produzimos com esses produtos e esses dispositivos. Qual é o sentido que nós damos para essas imagens, né? Então, não nos cabe de forma alguma julgar de uma forma valorativa se são aspectos positivos ou negativos, mas o que nos cabe é tentar observar como que a fotografia, ao longo da sua história, foi sendo apropriada, reapropriada e que sentidos nós fomos dando para esses produtos, essas imagens, esses dispositivos ao longo dessa passagem histórica. Então, pensando no futuro da fotografia, podemos imaginar que a imagem fotográfica caminha por uma temporalidade cada vez mais curta, por um uso efêmero das imagens e por um tempo curto, numa sociedade extremamente acelerada, onde o ritmo e o movimento das coisas não permite mais uma condensação em um tempo mais curto sobre a imagem fotográfica. Vamos conhecer agora a história de dois apaixonados não só pela fotografia, como também pelo hipismo. Então, para mim é isso. Eu tenho a sensação do que é estar ali em cima. E às vezes, quando eu tiro foto de um salto incrível, é quase como se eu tivesse feito aquele salto, quase como se eu estivesse ali. E é isso, a gente sabe da dificuldade técnica, que é dar um salto perfeito. A gente sabe da dificuldade de todo o processo para chegar naquilo ali e trazer a perfeição. Então, para mim, é sempre um prazer, é quase prazeroso fotografar um bom salto. Eu acho que a fotografia tem uma coisa muito única, que é a capacidade de você eternizar um presente. A gente fica muito apegado à memória, às vezes ansioso com o futuro, e a gente fica pouco presente, né? Ainda mais atualmente. E a fotografia tem esse poder de você guardar um momento ali, um sentimento, uma emoção, que é bem único. Esses dois jovens empreendedores encontraram um propósito em comum nos negócios e hoje têm como principal atividade o registro de belas fotos do esporte. Na verdade, a fotografia veio pelo meu pai. Ele comprou uma câmera quando eu era muito nova
e começou a usar para fotografar meus treinos quando eu já montava. A minha mãe também sempre gostou muito de fotografia, ela fotografava na época que era filme ainda. E eu fui pegando muito isso na época que eu comecei a montar, andou junto e veio muito do meu pai. Foi uma coisa de família. A fotografia veio por causa do hipismo e vice-versa. Eu era muito nova quando eu comecei, eu tinha 14 anos, então eu já montava e o hipismo é um esporte caro e a fotografia veio como uma forma de eu estar perto e de conseguir sustentar o meu esporte. Então, quando eu tinha ali 14, 15, eu comecei a de fato trabalhar com isso e ter uma renda em cima disso e isso sustentava o esporte e vice-versa, a coisa se retroalimentava. Eu, pelo menos, trabalho há muitos anos diretamente relacionado com bicho, com o animal e muito da conexão dos animais com as pessoas. Então a minha busca com a fotografia é sempre por esse sentimento, é sempre pelo mais natural possível, pelo mais genuíno possível. O bicho tem muito isso, é muito espontâneo, é muito verdadeiro. Então a minha busca é sempre por sentimentos assim. Bom, eu monto a cavalo desde que eu me lembro, Eu devo ter, se eu não me engano, tenho um prêmio de cavalgada que eu recebi de cavaleiro mais jovem com, 4 anos. Eu já andava sozinho no cavalo, no sítio, essa coisa bem... E aí comecei a montar cavalo quando eu tinha 6 para 7 e federei aos 9. E aí fui federado praticamente a minha juventude toda e parei por causa da faculdade, no momento ali onde o esporte bateu de encontro com outros ideais e aí não dava tempo e não dava condição financeira de praticar. Então aí me afastei e aí eu retorno para o hipismo pela fotografia. Mas eu descobri que dentro da fotografia, atrás da câmera, eu me sentia parte desse esporte que foi a minha vida e fez a minha vida. E aí eu acabei voltando a fotografar dentro do mundo hípico e acho que é porque o hipismo é por causa disso, porque o mundo hípico, na verdade, é parte de quem eu sou, desde que eu me conheço por gente. Mesmo quando eu fiquei fora sem montar, eu acompanhava resultados, sabia o que estava acontecendo. Bom, eu me interessei por fotografia, na verdade eu me interessei por arte porque eu acho que eu venho de uma família de artistas, O meu avô materno era cineasta, a minha tia-avó, se eu não me engano, mas já confirmado, é a primeira cineasta negra do Brasil, primeira diretora de cinema negro. O meu pai é um jornalista bastante conhecido, bastante respeitado. Então, dentro da minha casa, a gente sempre falou disso. Quando eu fui fazer faculdade, eu me formei em rádio e televisão, pela Faculdade Casper Libero, e eu fui trabalhar um pouco tempo depois numa produtora de audiovisual, na verdade, trabalhando com documentário sobre cultura brasileira, muito sobre o Brasil. E aí eu fui criando essa paixão pelas fotos. Mas eu lembro já de criança, sempre pegar a câmera da família, que a gente tinha, enfim, aquelas câmeras digitais antigas, e ficava tirando foto nas viagens. Então eu acho que sempre esteve ali perto de mim, mas eu nunca tinha tido a noção da importância que isso tinha até muito tempo depois. É muito incrível, assim, eu acho que tem algumas fotos na minha carreira que marcaram muito, porque você sabe que é um momento que só acontece uma vez. Eu acho que para mim o grande barato é aquela foto que você olha e ela conta uma história, você olha e ela te lembra alguma coisa, e mais do que às vezes para mim como fotógrafo, porque aquele sentimento ele é meu, Mas quando ele faz isso para as pessoas, Então é uma sensação de êxito, porque às vezes é uma foto tecnicamente difícil, e tudo bem, legal, mas eu acho que quando a foto tem vida, quando ela tem alma, para mim vale muito mais a pena. Cara, eu acho que a foto ela tem que falar com você. Dentro do possível, dentro daquela imagem parada, você tem que olhar aquela imagem e você tem que ter uma sensação. Claro que às vezes ela é uma foto de registro. E eu acho que existe uma diferença habitual entre o registro e a arte. A gente sempre está procurando fazer arte. Está sempre procurando fazer aquela fotografia maravilhosa, incrível, que, enfim, remete você a tantas coisas. Não é sempre que você consegue, não é toda foto que você faz que ela é uma obra de arte, mas quando dá certo, é muito incrível. E sim, eu acho que dentro de tudo, o que eu aprendi, especialmente vindo do vídeo, é pensar em movimento. Então, qual é o grande trunfo que eu tenho, acho, dentro do esporte que eu pratico? Eu faço esse esporte, acho que isso depois a gente até vai falar, mas desde que eu tenho 6 anos de idade, isso aqui é minha vida. Então, eu estou sempre procurando aquele momento de conexão, sempre procurando aquele momento onde a alma que está falando, onde a energia que está falando, onde a conexão existe. O João apareceu na hípica, eu já fotografava há uns 5 anos. E ele começou a aparecer, vi ele em algumas provas, a gente se trombou, mas
aquela coisa meio de concorrente, não trocava muita ideia. Nunca fui grosseira, nada, mas não conversava, era muito papel de concorrente. E aí eu lembro que uma vez aqui na Santo Amaro, ele encostou em mim na cerca e a gente conversou um pouco. Na época eu estava entrando na faculdade, falei pra ele, contei que eu estava entrando na Casper, ele estava saindo da Casper, falando disso. Então foi o nosso primeiro contato, assim. E aí depois disso foi evoluindo nas provas. Ele sempre teve esse sonho de juntar e de crescer junto. E eu ainda tinha um pouco o pé atrás, eu acreditava muito que a arte é uma coisa singular, demorei para conseguir olhar as coisas numa perspectiva mais empresarial, né, mais corporativa. E aí a gente decidiu no ano passado, ele insistiu na proposta, na época a gente estava crescendo muito os dois e muito no mesmo mercado e muito fazendo as mesmas coisas e a gente queria desenvolver produtos novos e ter mais qualidade de vida e conseguir criar melhor. E aí fez sentido a gente se juntar. A gente resolve se juntar um pouco porque a gente acredita que dá para fazer mais estando junto e a gente acredita num processo que é mais só do que foto e arte, que é nosso grande carro-chefe, mas a gente acredita num projeto de comunicação. E é por isso um pouco que a gente criou a 2Clac, que a gente se juntou, porque a gente acha que comunicar não é só fotografar, mas não dá para fazer sozinho. Eu acho que uma frase para mim que resume a fotografia para mim, uma fotografia incrível, é quando você consegue eternizar um sentimento numa imagem. Eu acho que a evolução do material da fotografia, a evolução das câmeras principalmente, segue um pouquinho a linha de tecnologia que a gente vem em todo o universo e todo o mercado que a gente vive. A gente saiu do macro hoje para o micro, né? A gente saiu do analógico para o digital. Fotografia vem, na verdade, do conceito de fotografia, desenhar, né, com luz. Então, a fotografia, na verdade, nada mais é do que a impressão de luz num carbono ou numa superfície. E aí, antigamente, a gente tinha isso em preto e branco e depois a gente foi desenvolvendo técnicas para poder colocar cor, mas nada mais é do que a relação de luz e sombra que a gente tem na vida. Toda a imagem que a gente vê é feita por luz. Tanto é que no escuro não se vê nada. A tecnologia avançou muito e traz pra gente um conforto, mas ao mesmo tempo você tem, por exemplo, um poder de edição enorme, porque você trabalha com material digital, então digitalmente você consegue ir, voltar e botar cor e tirar cor, você vai conseguindo mudar tudo na pós, que é grande parte do nosso processo. Então eu sempre indico isso para as pessoas e eu tenho tentado fazer isso para mim, de revelar fotos de vez em quando, porque vira uma memória física e não só digital. E eu ainda acho que a gente precisa do físico. Bom, a gente trabalha, na verdade, com o mundo hípico, né? Então, além de campeonato, a gente fotografa tudo aquilo que envolva cavalo. Acho que a gente se especializou nisso. Então, a gente faz book, a gente faz quadro, a gente faz leilão, a gente faz... E a gente faz toda a parte de comunicação também. Mas a gente faz outros trabalhos que não sejam só campeonatos. E eu nem digo que a nossa paixão é só o campeonato, a nossa paixão é o cavalo. Fotografar um salto, eu acho que tem um lugar que, bom, pra mim, né, eu vou falar do meu, que eu posso fazer. Tem um lugar que eu sei a sensação que é estar ali em cima. Pra mim, estar num salto, estar ali em cima, é uma sensação super mágica. Então fotografar isso tem uma magia. Eu acho que não é só sobre o salto, porque o hipismo tem uma coisa muito incrível e muito maravilhosa, que é você trabalha com outro ser vivo. Então tem um encontro ali, a gente chama de conjunto, porque é a coisa do centauro, cavalo e cavaleiro, mas tem uma coisa mágica de você estar com outro ser vivo junto de você. E eu falo que o hipismo é sempre muito apaixonante porque é um encontro com um outro ser vivo. Os seres humanos se apaixonam por seres vivos, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre se renovando. Eu acho que a gente está vivendo um momento agora, de novo, onde o vídeo e a fotografia em movimento está fazendo um caminho de não só popularização, mas um caminho de aproximação. Eu acho que a fotografia enquanto arte, ela vai existir para sempre, mas eu acho que a gente vai migrar aí e a gente vai caminhar em diversas frentes de gravar emoção e gravar imagem. Claro que eu sempre vou procurar a melhor estética possível, a melhor foto, a melhor luz, o melhor ângulo, a pessoa mais bonita, a pessoa mais feliz, mas mais do que isso eu procuro conexão. Então eu acho que a pessoa, quando ela vem me procurar, claro que ela imagina uma estética,
mas eu prefiro, eu tento entregar sentimento. Eu acho que um dos nossos maiores diferenciais hoje é justamente ser do esporte. Eu sou amazona, o João é cavaleiro, então você conseguir registrar o esporte, registrar um salto, registrar o hipismo mesmo acontecendo, tem muito do feeling de quem conhece, o tempo do cavalo, a forma como as coisas acontecem, a dinâmica de prova. Hoje a gente recebeu uma pergunta sobre posicionamento na pista. É muito de quem já conhece o esporte, então eu acho que hoje essa é a nossa maior diferença assim, no mercado. E o que permite a gente conseguir registrar dessa forma é realmente estar do outro lado, né? A gente também está praticando o esporte, além de registrando. A gente faz outros tipos além da pista. A gente faz ensaios, produção de quadros para obra. Inclusive, a gente está com uma outra sócia também, que é a Isabela. E a ideia é um pouco trazer o que a gente sentia que faltava no meio, que era uma comunicação feita por quem monta, feita por quem conhece. Então, a prova hoje é só uma parte, a gente cresceu em outros aspectos também. Eu acho que é muito do sentimento presente. Acho que é sobre conexão, é sobre o animal principalmente, da conexão dele com as pessoas. A gente vive num mundo cada dia mais ágil, né, em que as ferramentas e as tecnologias evoluem muito. E para mim a tendência da fotografia é ser uma coisa cada vez mais rápida, mais compacta, as câmeras de celulares evoluindo cada vez mais, você tem uma praticidade muito grande. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente vai crescer para esse lado, daqui a pouco a gente vai sentir saudade do papel, sabe? E da obra na parede, e de olhar para isso com outro cuidado e não tão acelerado. A rotina é corrida, mas ela é ótima. 80% das vezes a gente está ao ar livre, perto dos bichos, sentado no meio do mato, que é... Não sei se tem forma melhor de trabalhar do que essa. E a gente, final de semana, quase sempre em prova, né? Agora que eu e o João juntamos, a gente consegue se revezar um pouco para ter um pouco mais de qualidade de vida nesse sentido. Mas passa muito pelos aras, competições, dia a dia, quando a gente está trabalhando em casa, é sempre na produção, edição, agora nessa parte de planejamento de comunicação, desenvolvendo texto. Então tem de tudo um pouco, mas a parte mais gostosa é estar enfiada no mato com os bichos. Falando de uma rotina de concurso, a gente chega cedo, fotografa todas as provas, e aí ao final do dia você tem que organizar todo esse material, pré-editar ou editar todo esse material e organizar, porque no domingo as pessoas querem as fotos, porque a gente voltando a falar da coisa do imediatismo, do Instagram, você quer a foto para ontem, você não quer a foto para daqui a uma semana. Então tem uma coisa da demanda muito rápida. Quando a gente está fazendo foto de campeonato, a foto do book, a pessoa já tem um pouco mais de calma. Então a gente fotografa e a gente tem uns 15 dias úteis para poder entregar o material. Inclusive porque a edição é diferente. A gente tem uma edição de book com muito mais cuidado do que a gente tem a edição de foto campeonato. A estação de tratamento nossa, ela é digital, então cada um tem seu laptop, a gente trabalha com um laptop. A gente, no mundo ideal, no dia a dia, quando a gente pode trabalhar dentro do nosso escritório, escuro, né, por causa de uma questão de cor, luz, com monitor paramentado, incrível. Mas a verdade é que a gente não tem esse mundo ideal no dia a dia, a gente trabalha onde está e do jeito que está, e do jeito que dá. Hoje a nossa equipe está crescendo, então a gente tem editores fora de casa, fora da casa, né, para onde as pessoas finalizam, por exemplo, os books, a gente faz a prévia e a gente tem editores hoje que finalizam esse processo, porque eu geralmente estou na rua, estou viajando, estou com a câmera embaixo do braço, e aí esse tempo de fazer essa edição no quarto, na sala escura, como seria no processo físico, a gente não tem mais. E estúdio, a gente na verdade monta como se fosse um estúdio móvel, a gente tem fundos, a gente traz uma coisa ou outra para poder pré-produzir. Mas eu trabalho muito com natureza, né? O cavalo é um bicho da natureza, então a gente trabalha muito com ar livre. Qual é a dificuldade de viver do próprio negócio? Eu acho que a primeira coisa, e é quase besteira falar, que é dar certo, né? Você tem que dar certo para poder viver do seu próprio negócio. Claro que tem que ter uma parte de tempo, e de novo, eu e a Gabriela, quando a gente se uniu, a gente já tinha um trabalho consolidado. Então, as pessoas já conheciam a gente, já tinha uma parte que está mais fácil de acessar. Mas ser seu próprio chefe é muito difícil. Você entender o seu tempo é muito difícil. Quando você trabalha para alguém, você tem alguém que manda você fazer as coisas, você tem horário para começar, horário para terminar, você tem demanda. Quando você trabalha para você mesmo, é tudo seu.
Então, tá, eu vou trabalhar 24 horas por dia? Até quando? Até quando seu corpo aguenta? Então, acho que assim, além de dar certo, que é um processo complicado, é um processo de nicho, é um processo de reconhecimento, eu acho que empreender é muito difícil. Porque tem uma questão de custo, mas tem uma questão de estratégia, de logística, que ninguém prepara você para isso. Você só vai descobrir o que é empreender a hora que for o seu negócio. Eu acho que a gente é muito privilegiado nesse sentido. A gente está num nicho que tem muito poder aquisitivo e a gente gosta muito do que a gente faz. Então, ainda que tenha esse lado que é mais pesado às vezes, de uma rotina muito intensa, poucos dias de folga, uma entrega muito grande para o trabalho, que eu acho que demanda, e às vezes faltam horas de sono, às vezes falta horário para conseguir almoçar. Eu acho que a paixão e esse propósito nosso é tão maior que é difícil ver um lado ruim, sabe? Sim, a fotografia é um meio lucrativo, mas para além de afirmar isso, eu acho que vale ressaltar que qualquer coisa que você queira fazer de coração, qualquer coisa que você queira fazer que você realmente acredita, e aí pode parecer clichê, mas na minha experiência, assim, eu sempre sonhei em trabalhar com alguma coisa que eu realmente gostasse, que o trabalho não fosse um sacrifício. Então eu acho que qualquer ramo onde você coloca essa energia, não tem como dar errado. E eu fui criado pensando em vídeo, criado pensando já em imagem. Eu sou uma pessoa do visual. Eu lembro das coisas porque eu lembro da cena. A minha qualidade de memória, ela é imagética. Eu lembro desde a época que eu estudava, eu lembrava onde estava no quadro. Mas eu sinto. Eu acho que eu tenho uma coisa para mim que é da imagem. Eu sei o que eu quero ver. Fotografia para mim é tudo. É o meu caminho.